monta a apostila, joga lá no grupo. Talvez eu possa... Pode ver um valor para a gente imprimir também. Professor, qual que é esse assunto aqui dentro do Enem? Moléculas e propriedades. É um dos assuntos que cai mais. Não cai diretamente semelhança atômica. Se você for fazer um vestibular sem ser o Enem, esse assunto de semelhança atômica aparece muito. Isóbaros, isótopos, isótonos, aparece bastante. O Enem em si não cobra isso. Ele vai cobrar um pouquinho mais na frente que a gente vai ver. Por que a gente está vendo isso? Você familiarizar no que vai acontecer mais na frente, com a tabela periódica, com ligação química, quando perde um elétron, quando ganha. Se chegar lá na frente, você está familiarizado. Você não está fazendo uma coisa sem saber o que você está fazendo. Ah, é assim que eu aprendi. Não, é assim por causa disso, por causa assado. E outra, se você fazer um vestibular sem ser o Enem, você tem uma base também. Que era muito mais fácil eu pegar um tópico que é mais cobrado, chegar lá nele, mas vocês não sabem direito nem o que é um número atômico. Então, para quê? Então a gente, antes de correr, a gente tem que aprender a andar. Só um básico, né? Da vida. Pronto? 1 minuto aí. Hoje eu fiz uma correção em live lá com vocês da prova. Eu gostei. Muito minha internet. Uma hora tava boa, uma hora tava ruim. Uma hora tava daquele modelo. Mas, a galera mandou dar nota lá. Agora eu respondo, dando nem prazo. Como que a menina mandou 0,5 aqui, meu Deus? 50? Pergunta básica. Outra, né? Aula dia de terça. Se eu mudar para quarta, fica bom ou fica ruim? Vocês têm aula de redação? Você vem na aula do Thales? Ele vai ser só para o terceiro ou vai ser aberto para todo mundo? Porque não liberou para todo mundo. Dá uma opçãozinha para a galera aí. Então, no caso, deveria ser para quinta, né? Seria um dia fica melhor, né? A aula do Thales é que dia? É de que hora a que hora? 15 para as... Entendi. Giovana Larissa. A menina escreveu uma... Ixi, Maria. Deve ter sido ela, não deve ser o filho dela. Deixa eu ver aqui quem é. Ah, é a... Então vamos lá? O objetivo nosso é um pouquinho mais devagar, mas a gente chegar em questões e resolver ela bem resolvida, você ficar bem embasado. Então, beleza. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta básica. Você resolveu algum exercício da lista que eu quero que eu resolva? Você até me perguntou lá hoje, você resolveu a lista? Em partes, né? Então, vocês arrocham. O grupo tá lá, a lista tá lá. Lembra, isso é para vocês, não é para mim. Não tem como eu ficar cobrando de vocês, não. Outra, a gente não tem uma prova. Você não tem uma nota para você ficar pressionado. Meu Deus, tem que estudar porque eu tenho uma nota. Então, você tem que lembrar o seguinte, eu tenho que estudar, me preparar, porque o Edivan quer me ajudar
Ele está disposto para isso. Eu estou precisando de alguém para me puxar, para me tirar uma boa nota. Vou falar o Enem em si, em resumo. Do Enem, para eu tirar uma boa nota em química, para não chegar lá e não saber fazer nada na prova. Não, vou aproveitar que o cara quer me ajudar, cara. Vou pegar a lista dele, moer, não entendi o exercício, vou perguntar no grupo. Não estou compreendendo o que é tal coisa, vou dar uma estudadinha a mais. Vou chegar na aula, vou perguntar. Lembra disso, isso é para você, não é para mim não. Vai acontecer aqui, ó, 10, 20, 30 aulas, um exemplo. Se você não falar nada, não resolver nada, você está desperdiçando seu tempo. Eu estou fazendo o meu. Porque na hora que chegar lá as questões, geralmente eu sempre faço isso. Isso é bom pra gente que está treinando vocês, né? Eu vou falar, e aí, viu lá a química? Caiu lá, ó, a gente estudou tabela periódica, isso, aquilo, olha lá, tinha uma questão. Ah, tinha duas, tinha três. Deu conta de fazer? Não. Ah, era só você ter analisado assim, assim, assado, a gente resolveu a questão. E aí? Dê valor no seu esforço. Se você já vê agora de noite, porque seu pai custou te liberar, a sua mãe, ou porque você quis vir cansado, queria estar dormindo, assistindo na Netflix, cara, já que você veio, vamos pôr pra moer. Eu tô aqui pra isso. Beleza? Eu vou ficar puxando só nessa sardinha aí, que é essa pressãozinha. Fora isso aí, não tem como pressionar mais. Beleza? Professor, seria interessante talvez a gente fazer uma avaliaçãozinha para a gente testar. Sim, mais na frente eu posso aplicar. Talvez nem precisa ser na terça. A gente tem uma aula na terça, eu falo tal dia, talvez numa quinta, um exemplo. Na quinta vamos fazer uma provinha de teste, aí vocês vêm só fazer a provinha, eu já corrijo, você pega a sua nota, só para você já saber. Você já faz, eu já corrijo, eu já entrego na hora, porque não, só para você ter uma noção ali, para você metrificar como é que você está. A gente põe um tempo, a gente simula igual no Enem, 3 minutos por cada questão. Então, se tiver 10 questões, 30 minutos, é pouco. Aí eu estipulo um pouquinho, 45 minutos. É justamente você treinar. Você pegar a questão, ler rápido, tentar resolver. Porque lá você tem 90 questões. A média por cada questão é 3 minutos. Se o C1 é fácil, você já resolve ela menos de 3 minutos, você ganhar tempo, você resolver outra. Entendeu? Senão a média para todas as questões é 3 minutos. É bem menos, um pouquinho ainda, na verdade. Só que a média para cada questão é 3 minutos. Se você não consegue resolver uma questão em 3 minutos daquelas que é contextualizada, você vai acontecer igual meu irmão que mandou mensagem para mim hoje, naquele celular. Ele falou assim para mim, ele fez uma prova de concurso lá em Brasília, de 70 e poucos, 100 questões, eu acho, 80. Ele fez 80% da prova, ele não deu conta de fechar todas as questões. Isso que concurso geralmente é 4 horas de prova. E tinha umas 80 questões. Ele falou, cara, eu não dei conta. Ele comentou comigo. Eu falei, é porque ele não está treinado. Eu acho que ele nunca tinha feito uma prova de concurso. Eu falei para ele, concurso é assim, meu patrão. Você acha que 4 horas é muito? 4 horas não é nada. Sei lá, dedicado, tal. Quando é fé, você olha lá no quadro e falta meia hora. Aí você tem lá 10 questões para resolver ainda. Aí você tem que usar estratégia. Aproveitar o momento, só para falar rapidinho. No dia da redação, a estratégia mais usada é, faz a redação primeiro, você chega descansado, investe um tempo. O tempo é quanto? 1h30. Se você ficar mais de 1h30, você assassina as questões lá depois. Só se você for muito bom em português, história em inglês, e assim, o que você escolher lá, espanhol entre os dois, porque aí você investe em fazer uma boa redação. Mas se você estiver bem treinado, 1h30, você tem que fechar uma redação e já pular para as questões e moer. No dia de exatas, é um pouco mais puxado, porque você tem que usar mais raciocínio, cálculo, e a gente vacila à toa, uns cálculos à toa. E aí você tem esses 3 minutos ainda. Então, qual que é a logística? É a gente pressionar aqui nos estudos, você fazer os exercícios, você ir já se autocobrando, eu vou estar ali para te mediar. Depois a gente pode fazer, sim, uma prova, simulada ali um tempo mais reduzido, pra você sentir a pressão. Pô, não dei conta de terminar. Eu falar assim, acabou o tempo. Você parar ali onde você parou. Porque lá, na verdade, no Enem eles vão te avisando, por fim, você entrega de jeito tal, ou às vezes você pode até ser cancelado lá. Não tem muita escolha, não. E concurso, vestibular, cara, não tá nem aí. Você não vai ser nem o primeiro e o último que eles vão te desclassificar por causa de alguma coisa. Não vai ser o primeiro e o último, e eles não estão nem aí. Certo? Então, vamos lá. Faça a lista lá. A gente vai ter mais aulas. Talvez a gente pode fazer até um online, ou também eu posso pegar uma aula dessa e resolver alguns exercícios, não todos, que não dá. O grupo tá lá para isso também, então você resolve e manda dúvida lá. Eu não tô 24 horas no grupo, mas a gente
A ideia é criar uma comunidade. O que é uma comunidade? Você manda uma dúvida da número 2, o professor não respondeu, mas você sabe, você ajuda. Não é resolver, é ajudar. Mandei lá, a menina mandou, o Nicolas sabe. Ela resolveu, não, você errou isso aqui, não sei o quê. Aí a gente vai criando essa comunidade, todo mundo vai se ajudando. Aí na hora que alguém engasgar, aí eu vou ver lá, eu vou, opa, não, peraí, vocês fez a análise errada, é assim, 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 assado. Ou também eu posso errar. Eu também sou um ser humano. Professor, eu vi um vídeo, eu vi assim, realmente, eu fiz aqui, nem me atentei. Porque eu não vivo só disso, eu tenho que dar aula para você, tenho que dar aula em outra escola, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho um bocado de coisa. Então, às vezes a gente vai falhar, eu vou falhar também. Sempre procuro não, mas é impossível, né? Na última aula, o que a gente iniciou? Sobre átomos. Vou só representar aqui e apagar de novo. O que é um átomo? O átomo ele é constituído de duas regiões. O núcleo, uma região interna, e a gente tem a eletrosfera, que é a região externa. Só para a gente dar uma revisada. Na eletrosfera fica o elétron, ele representa a carga de sinal negativo. No núcleo eu tenho os prótons, carga de sinal positivo, e eu tenho os nêutrons, que não tem carga. Lá no terceiro ano a gente está estudando sobre eletrostática, e a gente está falando do átomo também. Só que lá a gente está falando de eletricidade. Aqui a gente vai falar outra coisa. Envolve as ideias de eletricidade, sim, porque você tem cátions e ânion. Só que lá a gente está analisando a propriedade elétrica, aqui a gente vai analisar uma propriedade da matéria, é diferente. E aí, quando a gente tem um átomo, todo elemento químico da tabela periódica, a gente tem 118 elementos químicos. Dos 118, todos eles têm massa e número atômico. Aí você vai ter um elemento lá, um exemplo, eu coloquei X, não existe ele lá. Ele vai ter a massa, que em boa parte da tabela periódica é o número que fica em cima, e o Z, número embaixo. Quem que é o Z? É a massa. É a massa lá. Quem que é o A? A massa. Quem que é o Z? O número atômico, que é igual o número de prótons. E quando o elemento é neutro, ele não tem carga, nem positiva e nem negativa, é a mesma quantidade de elétrons. Outra coisa que a gente falou na última aula, tá gravado isso aí, é a massa no elemento químico sempre é um número maior do que o número atômico. Por que você está falando isso? Porque nem toda tabela periódica, nem todo exercício, ele vai seguir esse esquema. Às vezes, alguns exercícios colocam a massa embaixo e o número atômico em cima. Isso é certo ou errado? Seria bom ser um padrão, né? Tudo em cima e o outro embaixo. Mas aí, para você identificar com facilidade, a massa tem um número maior. Igual nesse caso aqui, ó, vou dar um exemplo. Aqui, ó, no magnésio. Quem que é a massa? 24. Porque ele é maior do que 12. A massa é o 24, que seria o A. O Z é o número atômico, que é o menor. Z é o número atômico, ele simboliza o quê? Quantos prótons tem dentro daquele elétron? Daquele elemento. Nesse elemento tem 12 prótons. Nesse 12, outro 12. O hidrogênio tem 1. O elemento que único que não diferencia é o hidrogênio, que lá na tabela periódica ele é esse aqui, ó, não esses outros aqui. É isso que eu vou explicar o que é. Lá ele é esse aqui, que é 1 em 1. Então a massa é igual ao número atômico. Os outros elementos químicos, a massa é maior, o número atômico menor. Beleza. Aí, seguindo do átomo, o que a gente viu? A gente ficou identificando quem que é número atômico, número de massa, número de próton, número de elétron. A gente treinou isso. Na primeira aula a gente treinou isso, está lá gravado. A gente fez isso, você tem que pegar o caderno com outra pessoa, estudar, dar uma lida, tem que correr atrás. Então, através do A e do Z, a gente consegue identificar o número atômico, número de próton, número de elétrons. E o número de massa. Lembrando que a massa nada mais é que a junção de prótons mais nêutrons. A massa de qualquer coisa da nossa vida é a junção de prótons mais nêutrons. Próton mais nêutron no núcleo do átomo. Ponto final. E aí, a gente continua a aula e eu falei para vocês de uma parada que chama íons. O que chama íons? Íons são elementos químicos que perdeu elétrons ou ganhou elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica com mais prótons do que elétrons. No caso desse íon, ele tem um nome, ele chama cátion. O cátion a gente representa com carga de sinal positivo. Um exemplo de um cátion. O sódio. O sódio é da família do grupo 1, depois a gente vai estudar sobre isso. Quando ele perde um elétron, ele fica o Na+. O mais significa que ele perdeu um elétron. O mais significa que ele é um cátion. Que ele é um íon
é um elemento que a gente chama ele de íon, que perdeu um elétron. Um elemento que perdeu um elétron, a gente dá um nome, chama cátion. E um elemento que não precisava de elétron, mas ganhou elétron, a gente chama ele de ânion. Que é isso aqui que a gente vai analisar. Eu tenho um exemplo do oxigênio, e eu só tenho um número. Professor, cadê o outro? Não precisa. Eu só preciso desse número. Que número é esse? É o Z. Quem que é Z mesmo? Número atômico. Se o átomo não, o elemento, né, o átomo não tem carga nenhuma, você está vendo algum sinal positivo ou negativo aqui? Então isso significa o quê? Que o Z, o número atômico, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de quem? De elétrons. O Z não é 8? Então prótons e elétrons é igual a 8. Esse elemento a gente fala que ele é neutro. O que é um elemento neutro? A quantidade de cargas positivas é igual de carga negativa. Igual lá no terceiro ano, para quem está aqui, a gente está estudando lá. Corpo neutro é quantidades iguais de carga positiva e negativa. Aqui é a mesma coisa. E na prova, a mesma coisa. Corrigida lá. Corrigi lá no Instagram hoje. Então, quando o elemento ele é neutro, não tem carga nenhuma, a gente fala que o Z, que é número atômico, é igual a prótons, igual a elétrons, que é igual a 8. Eu recomendo, se você está um pouquinho perdido, pega a primeira aula, dá uma assistida, pausa lá, tenta fazer os exercícios. Cara, tem que dedicar um pouquinho para engatar. Não é difícil. Não é difícil. Só esforçar um pouquinho que as coisas começam a ficar fácil. Aí eu tenho um outro exemplo que é o oxigênio. Só que agora ela tem uma carga, 2-. Quando é negativo, simbolizamos negativo, a gente fala que é um ânion, que é quando ele ganha elétrons. Agora olha isso aqui. Quem que é o Z? O 8. Z sempre vai ser igual ao número P. Quem que é P? Prótons. Então, o prótons aqui, ele é quanto? 8 também. Só que o elétron antes era igual ao número de prótons. Z era igual a P, igual ao número de elétrons, que era igual a 8. Tudo igual. Só que agora o elemento ganhou 2 elétrons. Então, o E não é 8 mais. Se ele ganhou 2 elétrons, ele fica com 10. Então, agora esse oxigênio ganhou 2 elétrons, então ele fica 10. Professor, como que ele ganha elétron? Isso são propriedades que pode acontecer. Ou eletrização, igual a gente está estudando lá no terceiro ano, ou para fazer uma ligação química e tal. A gente vai estudar mais na frente também em química. Não preocupa com isso. Você só preocupa em saber identificar quem que é um cátion e quem que é um ânion. Como que ele recebeu ou perdeu o elétron, isso não te interessa, porque isso não é cobrado. O que é interessado é você saber identificar, olhou para o elemento, ou para um cátion, perdeu o elétron, porque é positivo. Negativo é ânion. Perguntas? Exercício aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer junto. Tudo isso aqui é número atômico, porque é o que nos interessa. E todos esses elementos aqui, eles são ânion, porque a gente usa sobre ânion. Quando só tem um sinal negativo, quer dizer que ele ganhou um elétron. Sinal negativo significa que ganhou um elétron. Então, eu vou identificar bonitinho. Quem que é o Z? 17 é um número atômico. Lembra, Z é igual a P. P é prótons. Então, o número de prótons é quanto também? 17. O número de elétrons deveria ser 17 se ele fosse neutro. Neutro é não ter carga, mas ele tem uma carga negativa. Então, ele ganhou um elétron. Então, ele fica com 18. É somente isso. Terminou o exercício. Eu só estou identificando quem quer Z, quem quer P e quem quer E. Beleza? O S é o enxofre. Precisa saber o nome dos elementos químicos, professor? Não precisa. Com o passar do tempo, você vai familiarizar com alguns que aparecem mais. Nome de elemento químico não te faz passar em prova, não. Vou ser sincero. Tirar nota boa, não. Quem que é o Z da letra B? 16. Z é igual a quem? P é quem mesmo? Prótons. Quantos prótons eu tenho? 16. E quantos elétrons? Por quê? Ganhou 2. Simplesmente isso. Selênio. 34 é o Z, é o número atômico. Quantos prótons ele tem? 34 também, porque Z é igual a P. Professor, por que toda vez eu tenho que identificar os dois? É porque você está aprendendo, você tem que treinar, cara.
Tem como você ficar pulando etapa, não. Se você fosse bom, a grosso modo, não precisava fazer isso. A gente está relembrando para alguns e aprendendo com outros. Né? Outros estão aprendendo, outros estão relembrando. Então a gente tem que fazer o básico, para a gente ficar bom, sem ficar pulando etapa. O E é o elétron. Quantos elétrons eu tenho no selênio? Porque ele ganhou 2 elétrons. Então é 36. Fechou. Somente isso. Perguntas? Então vamos lá, continuando ali, a gente tem agora, aqui começa a apertar um pouquinho a situação, porque começa a entrar uma parte interessante. Que aqui, em termos de vestibulares, aparece muito, vestibular sem ser o Enem. Um dia você está se preparando e vai fazer uma prova vestibular para entrar no UNB, vamos falar assim, ou vai fazer uma prova da Unicamp, ou uma prova de Lavras, Viçosa, tem como você fazer em Brasília, né? Os caras fazem aplicação em Brasília e Goiânia. Ou fazer uma outra prova de uma Olimpíada, alguma coisa assim. Número atômico, semelhança atômica é muito cobrado. O que é, primeiro, para a gente entender? A gente precisa entender o que é um elemento químico. Aqui traz uma descrição para a gente, que é o seguinte. O elemento químico é definido pelo número de prótons e no seu núcleo, que é o Z, né, que é o número atômico. Os átomos de um mesmo elemento podem ter diferentes números de massa devido à variação de números de nêutron, como ocorre no caso do magnésio. Então, o que vai acontecer? Você pode ter um elemento químico, ele pode ter diferenças. Igual no magnésio, eu tenho 3 tipos de magnésio. Pode existir, professor? Pode. Igual a gente tem 3 tipos de hidrogênio. Igual a gente tem 3 tipos de carbono. Igual a gente tem 3 tipos de urânio. A gente tem elementos químicos, só que ele pode ter diferentes na natureza. Tem elementos que é mais abundante do que outro. Como assim? Quando você pega o sódio, tem 2 tipos de cloro, 2 tipos de cloro na natureza. Tem um que tem mais, o homem descobriu, e depois ele descobriu que tem um outro diferente, mas é cloro do mesmo jeito. O que muda? O número de nêutrons. Por isso que a gente vai estudar sobre semelhança atômica. Na tabela periódica, qual dos 3 vai estar lá? Eles fazem uma média, viu? Média a gente já sabe, né? Soma e divide pela quantidade de entidades. Por isso que às vezes o número de massa, né, algumas tabelas periódicas vai estar quebrado, não vai estar um número inteiro. Vai dar tipo assim, 24,03. Tudo bem? E aí o elemento químico sempre vai ser representado da forma que a gente já viu. Um símbolo, a massa atômica e o número atômico. Fechou. Aí a gente tem semelhança atômica. O que é semelhança atômica? O nome já fala. Ser meio que semelhante a alguma coisa. Em resumo, é eles ter uma semelhança em número atômico, que é o Z, que é o mesmo número de prótons, então ser o mesmo número de prótons, ou eles ter uma semelhança no número de massa, ou uma semelhança em número de nêutrons, ou uma semelhança no número de elétrons. Eu tenho elementos químicos que podem ter a mesma massa do outro. Um ser um e outro ser outro. E tem nomes para isso. Eu posso ter elemento químico que ele tem a mesma quantidade de prótons do que outro. Eu tenho um nome para isso. Eu posso ter elementos químicos que pode ter uma quantidade de elétrons igual a quantidade de elétrons de outro. Eu tenho um nome para isso também. Então a gente vai aprender a identificar cada um deles. O primeiro que a gente vai ver aqui são os isótopos. Quando eu falo que um elemento é isótopo, o nome aqui já fala. São 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico, que é o número de prótons. E diferente número de massa. Exemplo base, a gente tem outros. Magnésio e hidrogênio. Olha o magnésio, eu tenho esses 3 tipos de magnésio na natureza, que é o Mg. O número atômico dele, se você for olhar, é igualzinho, ó, 12, 12, 12. O que muda? É a massa, 24, 25, 26. Por que a massa mudou? Porque o número de nêutrons lá dentro mudou. Porque a massa que é o ar, nada mais é que é prótons mais nêutrons. Então, se eu mudo o número de prótons, vai mudar naquele caso, que é isótopos. Se eu mudo o número de nêutrons, a massa muda. Certo? Perguntas? Vou revisar mais uma vez. Isótopos é elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, que tem o mesmo número atômico. É a mesma coisa. Número atômico e prótons é a mesma coisa. Dica para você lembrar. Isótopos. Vou até mudar o P aqui de cor. P, isótopos, P de prótons. Isso é uma dica para você lembrar. Quando você estiver resolvendo um exercício, ele está lá escrito isótopos. Ah, eles são isótopos.
P de prótons. Então a quantidade de prótons tem que ser igual. Se não for igual, eles não é isótopo. Eles podem ser outra coisa, a gente vai ver. Perguntas? Os hidrogênios eu tenho 3 também. Prótio, deutério e trítio. Nome deles. Não precisa aprender não, estou só falando para você não ficar perdido um dia ler uma notícia ou ver um exercício e falar sobre eles. O que são eles? São hidrogênios, que eles são iguais em números atômicos, só que a massa é diferente. Um hidrogênio tem massa 1, outro é 2, outro é 3. Só que o número atômico é igual. Como que a gente chama esses elementos que têm número atômico igual? Isótopos. Que tem um número de prótons iguais, a gente chama eles de isótopos. Beleza? E aí, continuando, a gente tem o seguinte. Exercício básico. Considere o seguinte isótopos. Isótopos P de prótons do elemento césio. Então, tem 2 tipos de césio. O estável e um instável. Esse aqui foi lá de Goiânia, que vocês estudam direto. Césio 137, do desastre de Goiânia. Porque ele é instável, ele é radioativo. A gente vai estudar sobre radioatividade lá na frente. Sempre tem uma questão no Enem de radioatividade. E pensa num assunto fácil. Só que você precisa saber uma base. Sem a base, você não dá conta de entender mais com facilidade. Se eu for analisar, o que eles têm igual? O mesmo número de prótons, número atômico. Então, eles são isótopos. O que mudou? O número de massa. A primeira pergunta é, explique o que são isótopos. A resposta já está aqui. O que são isótopos? Elementos químicos, vamos falar assim, bem resumido, que possuem o mesmo número de prótons. Escreve? Não vou escrever, não. São elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons. São isótopos. Posso apagar essa primeira parte aqui? Depois você copia aí, Vitor. Tem que acelerar a vidinha um pouco. Beleza. Explica o que são isótopos. São elementos químicos que possuem a mesma quantidade de prótons. Seja 1, 2, 3, não interessa a quantidade de elementos. Não passa de 3, não. B. A partir dos símbolos Césio, né? 137, 55. Responda. Qual o número de atômico, número de nêutron, número de elétron, número de massa? Fácil. Vamos fazer. Primeira coisa, o maior é o número de massa, a gente chama de A. O menor é o número atômico, a gente chama de Z. Lembrando que A é prótons mais nêutrons, que formam a massa, e Z é a mesma quantidade de prótons. E quando o elemento ele é neutro, nesse caso tem alguma carga aqui, então Z é igual a P, que é igual a E, que é o número de elétrons. Então, para a gente andar um pouquinho mais rápido, ele pediu um número atômico, Z é igual a P, que é igual a elétron. Vou achar número atômico, número de prótons, número de elétrons. Tudo isso é igual a quanto? 55. E ele pediu também a massa. A massa é o número maior, quanto que é? É 37. E agora quer saber o número de nêutron. A massa é igual ao número de prótons mais nêutron. Se eu quero achar nêutron, eu passo os prótons para o outro lado. Logo, eu vou obter que nêutrons é a massa menos os prótons. Logo, eu vou obter nêutrons é igual a massa é 137 menos 55. Logo, o número de nêutron é... Quanto que é? 137 menos 55. 7, 3, isso aí. 82 é o número de nêutrons. Fechou. Simplesmente isso. O que eu preciso saber aqui? Que isótopos
É elemento químico que possui a mesma quantidade de prótons. Perguntas? Continuando. Agora a gente tem isóbaros. Quem são isóbaros? Isóbaros são átomos que possuem a mesma quantidade de massa. Vou tomar uns dois aqui para não ficar na paz de ar. São dois ou mais átomos que possuem esse número de massa. A, E, então vamos lá, vamos fechar aqui. Depois a gente faz outros dois. Senão vai estourar o horário de novo. Eu vou mudar o formato. Eu vou fazer a teoria para vocês. E os exercícios nós fazemos aqui. Acho que aí anda um pouquinho mais rápido. Você pega a teoria no digital, você imprime. Ou faça impressão também. Deve dar uma folhinha. E a gente copia os exercícios. Tá certo.
Então, para a gente fechar aqui, o que a gente tem? Sobre isóbaros. Sobre a semelhança atômica, a única que é difícil você lembrar, mas ela é diferente das outras, é o isóbaro. Porque o isóbaro é o número de massa. Iso vem de igual, viu? Vocês vão ver isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. São 4 tipos de semelhança. Todas começam com iso vem de igual. Quando você estudar lá com aquele química orgânica, talvez vocês estão estudando, chama os radicais. Você tem lá no terceiro ano, metil, propil, butil. Aí você tem isopropil, isobutil, que é iso é igual, dos dois lados. Quantidade de cadeia carbônica para um lado e para o outro. Iso vem de igual também. Então, isótopos igual em número de prótons. Isóbaros vem de número de massa. Então, isóbaro é quando eu tenho um elemento químico, não precisa ser do mesmo, no caso ele era igual, isótopos, tudo bem? Nesse caso aqui eu tenho o carbono e o nitrogênio. São elementos diferentes. O número atômico do carbono é 6. O número atômico dele é 6. A massa é 14. Só que o nitrogênio, o número carbono dele é 7. Só que a massa do nitrogênio é igual à do carbono. Então, quando eu tenho elementos químicos que têm a mesma massa, a gente chama eles de isóbaros. A gente chama eles de isóbaros. Elementos químicos que têm a mesma quantidade de massa. Outro exemplo que a gente tem é o ferro e o cobalto. O número atômico é 26 do ferro, do cobalto é 27, diferente. Só que o número de massa dos dois é igual, 57, 57. Então, o que os dois são? Isóbaros. Então, a gente aprendeu duas coisas. Isótopos, número de prótons igual. Isóbaros, número de massa igual. Então, quando eu tiver um exercício, ele vai partir de você analisar essas semelhanças atômicas. E aqui eu tenho um exercício bem básico. Ele pede para você identificar quem é isóbaro. Então, você vai olhar quem a maior massa, quem tem igual. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Os únicos que têm massa igual é o argônio com potássio. 40 e 40. São os que têm massa igual. Se eu fosse analisar esse oxigênio, eles são o quê? Isótopos. Porque o número atômico deles é igual. Só que eles não são isóbaros, eles são isótopos. Isótopo é o mesmo número de prótons. Isóbaro, o mesmo número de massa. Dica, mais uma vez. Você tem que chegar na sua casa, vou subir essa aula, acredito que subo hoje já. Subo hoje, eu posto amanhã, algo do tipo. Postar amanhã ela. Resolver lá, eu posto. Hoje ou amanhã, um dos 2 dias. Você tá com a caderninha de dia, beleza. Postei a lista lá no grupo. Você senta lá, no momento do seu dia, não precisa fazer ela toda. Faz um pedacinho, assiste a aula se está com dúvida de novo. Faz o exercício. Tá com dúvida, manda no grupo. Isso é para você, isso não é para mim. Assim, a grosso modo é para mim também, né? Eu tô treinando, vou aprendendo com vocês e tudo mais. Mas é mais para vocês do que para mim. A gente tá indo mais devagar, acredito que tá muito mais fácil você aprender do que aquela pressão da escola. Claro, e você veio aqui para isso, né? Perguntas? Então é isso. Deu horário. Vai ficar tarde para alguns, tarde para mim. Qualquer coisa, manda no grupo lá. Professor, faz isso, professor, faz aquilo, professor, exercitar.